etária mais propensa a sofrer esse tipo de distúrbio, esses distúrbios que você citou aí? Anorexia, bulimia, esses geralmente começam na fase da adolescência, né? Quando o adolescente começa a se preocupar mais com a autoimagem, por conta de paquera, essas coisas assim. E aí entra, infelizmente, a nossa sociedade mundial, mas acho que o Brasil tem muito isso, né? Essa cultura do corpo belo, bonito, perfeito, o magro que é o bonito, né? O gordo, né? O acima do peso não é bonito. Então existe essa cultura muito grande do corpo perfeito. Então as meninas na adolescência entram nessa neura, digamos, né, assim, de que o corpo, elas têm que ser magras, não podem engordar. E aí, às vezes, começam, né, a desenvolver, seja a anorexia ou a bulimia, por conta da busca desse corpo perfeito. E a compulsão por comer entra justamente quando entra essas ansiedades demais. A gente vê muito mais nos meninos. A anorexia, a bulimia, a gente vê mais acontecer nas meninas. E a compulsão por alimento a gente vê acontecer, tem nas meninas também, mas a gente vê acontecer muito nos meninos também. Mais nos meninos por conta seja da timidez, seja das ansiedades e as espinhas todas, né? Que os meninos, por conta dos hormônios, acabam sofrendo muito com isso. Então, tem meninos que às vezes ficam com muitas espinhas, que tem que tomar até medicação por conta disso, então eles começam a se isolar. E esse mal-estar que gera, que às vezes passa por bullying, né? A adolescência não é fácil, né? Eles são sarcásticos mesmo, uns com os outros, e aí começa realmente a compensar essa dor, esse sofrimento com a comida. E aí na questão mas pode acontecer com bebê, com criança pequena também, né? Qualquer fase da vida, desde que a pessoa esteja passando por alguma questão emocional e comece a compensar a alimentação com a comida. Né? Nos bebês, como eu falei antes, né, da questão da mãe não identificar se a criança está ansiosa, se está com frio, se está com sono, e sempre compensar com biscoito, com peito, com leite, e isso acaba também gerando uma programação errada ali no cérebro dela, ela começa a compensar por conta disso. Então, a gente precisa ter o cuidado, porque todos esses transtornos alimentares, eles são transtornos que acabam se tornando transtornos mentais e de um risco de morte muito grande, inclusive de suicídio. A gente tem muitos casos de adolescentes que não trabalham essa questão da bulimia, da anorexia, e que muitos pais, às vezes, né, blindam aí a mente, os olhos não querem ver o que está acontecendo, e elas entram num sofrimento muito grande, porque mexe com a autoestima, essas coisas todas, e acabam muitos se cometendo suicídio por conta dessa questão emocional e do que passa, né, em relação aos amigos, essa comparação que eles fazem entre si o tempo todo. Então, um dos transtornos psiquiátricos mais graves considerados, né, dentro da psiquiatria, os transtornos alimentares, e geram vários outros transtornos, né, odontológicos, porque, por exemplo, a pessoa que tem bulimia, que provoca o vômito toda hora, esse ácido, né, do estômago que vem para a boca toda hora vai detonando toda essa proteção, essa camada de proteção do dente. Problemas de pele, porque se você começa também a não comer direito, ou começa a comer de forma errada, você vai tendo, né, falta de alimentos, né, nutrientes importantes para a pele ficar bem, você começa a ficar mais ressecado, mais empolado, essas coisas todas. Problema de estômago, né, as gastrites todas aí, ou gastroenterite começam a acontecer. O próprio metabolismo, bagunça toda, a menina que, por exemplo, provoca a bulimia, está vomitando o tempo todo, que não tem os nutrientes específicos, começa a bagunçar todo o funcionamento do metabolismo dela. E aí a gente vai indo para problemas cardíacos também, que pode gerar problemas de aprendizagem, então a gente
nem fala, né? Quer dizer, nem fala, entre aspas, né? Nem se fala, porque se você não ingere os nutrientes adequados, as vitaminas, as proteínas, as substâncias importantes para o desenvolvimento dessa célula nervosa do cérebro, você vai ter dificuldade de aprendizado, né? Porque batata frita, hambúrguer, essas coisas, elas não vão criar uma boa bainha de mielina, que é a camada que protege o corpo da célula, que faz o potencial de ação, né? Essa informação passar de uma forma mais rápida de uma célula para outra, né? Funcionar de forma correta. Então, vai ser aquela criança mais lenta, que não vai conseguir compreender as coisas, não vai conseguir entender as coisas, e aí vai dando, né? O efeito dominó, uma coisa vai levando a outra, prejudicando de várias formas. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Existem situações, por exemplo, da criança numa certa fase de idade, eu não sei, de repente teu filho pode ser que esteja começando a entrar nessa fase de seletividade do que quer comer, né? Então passa a não aceitar mais qualquer coisa. Então ele começa, principalmente quando você começa a tentar introduzir coisas novas que não tem um sabor tão gostoso, então faz cara feia, cospe fora, né, não quer comer, ou quando os pais não comem de forma adequada, né, querem que o filho coma de forma adequada, o que a criança está vendo ali também não é legal, porque ela copia o tempo todo. Então, no cérebrozinho dela ali, por que eu tenho que comer isso se meus pais comem aquilo? Então, ela quer comer as coisas que os pais comem também. Então, essas compensações... Eu estou comendo caviar, estão me dando aqui um músculo. Exatamente. Né? Então, a criança começa a querer comer também essas besteiras que os pais às vezes comem. Às vezes a gente consegue, até uma certa idade, privar eles de comer os doces, refrigerantes, as coisas todas. Mas quando começam a ir para a festinha, né, de aniversário, você não tem alimentação saudável em festinha de aniversário. É refrigerante, é hambúrguer, é batata frita, só essas coisas que são deliciosas, né, para o paladar, mas são péssimas para o cérebro. Não Então, ir muito longe, não. Um pedacinho de pão já fez toda a diferença para o filho. Exatamente. Um pãozinho, ele comendo ali direitinho, comeu um pãozinho, ele já começou no dia seguinte, já a cenoura já não estava muito legal para ele, Sim. que ele já estava achando que estava lanchando, que era Sim. lanche. E esse é um grande problema, digamos assim. Não que eles não possam aprender a comer o pão. Mas o que começa a acontecer? Como eles começam a selecionar, nós pais entramos num desespero de que meu filho não está comendo. Ele vai morrer se não comer. Está lá fortezinho, saudável, no desenvolvimento normal, mas se não comer uma refeição, a gente acha que vai morrer, porque não pode ficar sem comer. E aí o que muitos acabam fazendo? Compensam. O pão ele comeu bem, então vou dar o pão. Não, vou dar então um iogurte, porque aí iogurte alimenta, é leite. Vou fazer um leite. E aí, o que acontece? A criança começa a entender que é só eu chorar um pouquinho, é só eu bater o pé um pouquinho, que eu consigo o que eu quero. Isso. E com isso começam também a eles trabalharem sem perceberem no inconsciente deles a busca dessa compensação por algo que é mais prazeroso. Já novinho, né? Já muito novo, né? Complicado. Exatamente. Mas aí é aquela coisa, por que de repente chorou e não queria comer a comida? Será que estava realmente com fome? Porque às vezes tem isso também, né? Às vezes a criança está num mal-estar, ela ainda não sabe identificar esse mal-estar, falar do que está sentindo, e a gente olha no relógio, não, está na hora de comer, então vou botar a comida. Mas aí você vai, ontem comeu maravilhosamente a cenoura, por que não está comendo hoje? Porque às vezes hoje não está com paladar, com apetite para comer a cenoura. E aí, por que não oferecer um outro tipo de alimento e não a compensação?
né? Ah, não quer cenoura? Eu tenho aqui um arroz com feijão. Vamos lá para o arroz e feijão. Ah, não quer comer nada? Então tá, não dá nada. Espera ele pedir a comida.